Podcast. Parousia Podcast. Fala galera, boa noite parousianos, boa noite parousianas, graça e paz seja com todos vocês, da parte de Everson, da parte de Jesus e hoje da parte de Fabrício que está aqui nos acompanhando. Muito bem-vindo, pastor Fabrício, é uma felicidade imensa tê-lo aqui com a gente. Primeiro porque, para quem não sabe, né, o pastor Fabrício fez o início do Start, né? Olha o pleonasmo, início do Start. Ele fez parte aí do pontapé inicial, né, desse projeto que é o Parousia, que hoje é uma realidade, e contribuiu muito com a gente, né, nos ajudando a organizar ideias, né, reuniões ali a respeito de brainstorms, coisas muito intensas, e hoje nós estamos aqui, né? E, bom, para quem não conhece, né, com a palavra o pastor Fabrício se apresenta aí, fala com a galera aí, manda um salve. Fala, pessoal! Que Jesus Cristo esteja com você na sua casa, onde você estiver neste momento. Uma satisfação estar aqui mais uma vez. Queria agradecer e louvar a Deus pela vida do meu amigo Everson. Ao Vitor ali, nosso produtor de conteúdos digitais. Vitor nosso faz tudo, tá ali nos bastidores. É uma satisfação estar aqui com vocês. Muito feliz de ter feito parte desse start, né? Quando nós estávamos ali junto com o Roberto, né, lá na Rádio Bela Vista FM, lá na estrutura deles, então foi um momento bacana, um momento legal, um estágio que a gente teve uns desafios, né, geográficos e de organização de algumas situações, mas para a glória de Deus o Parousia está aí, está de pé, está bem, né, e nós exaltamos a Deus por conta disso. É uma satisfação estar aqui nessa noite para poder agregar, poder contribuir, né, e participar do nosso podcast do Parousia com um tema tão importante e de tanta relevância para os cristãos, né? Para os cristãos e para o público em geral, para todos em si, né? Uhum. Mas eu acho que hoje é uma grande oportunidade, Everson. Tem um termo que inclusive é um seminário que eu tenho preparado, estou preparando para poder ministrar nas igrejas, rodar algumas igrejas de alguns amigos e ministrar, que é sobre os sofismas. O tema do seminário é sofismas. E sofismas são falsas verdades. E a gente vive uma geração muito dentro desse contexto, né? De muitas coisas que são vendidas como um caminho correto, como um meio correto, como a maneira certa de se fazer, mas existe algo obscuro por trás daquilo ali, né? A gente vê muito isso relacionado, por exemplo, à questão de sucesso pessoal, né? E às vezes a gente vê alguns profissionais especialistas se posicionando, dizendo assim: esse é o caminho, faça isso, me siga, eu fiz isso e deu certo, né? Então a gente vive hoje uma sociedade muito baseada em falsas verdades, né? Em vários sofismas, e dentro do assunto que a gente vai abordar hoje é recheado disso, né? A gente vê uma sociedade, não falo só no contexto igreja, uma sociedade e também a igreja está muito dividida dentro desse contexto político, né, dessa visão política, de posicionamento político. A gente está vivendo um período aí, né, próximo de campanha, né, próximo de data aí, daqui a 11 dias, né, é liberado oficialmente. Então, nunca se falou tanto, eu acho que dentro do contexto histórico, sobre essa diversidade de posicionamento de visão política. E a gente vê pessoas que têm uma visão política se manifestando em um conteúdo que tem uma relação muito mais espiritual, né, histórica e religiosa do que política em si. Então, às vezes, defendendo algo, né, que hoje está sendo pintado como bonito, né, como os mocinhos, mas, na verdade, a origem deles, a história deles, remete aos vilões. Então, eu acho que é uma excelente oportunidade de utilidade pública que a gente exerce hoje, através do Parousia, de trazer a verdade dos fatos.
né? E à medida que você considera o contexto todo, né? Você considera todos os aspectos, desde a origem e de todo o processo, a gente vai entender que tem certos posicionamentos que não merecem ser defendidos por uma pessoa que se diz cristã, que preza pelas coisas de Deus, pela palavra de Deus. Verdade. Pastor, fala agora, quem é o pastor Fabrício? Apresenta aí os seus projetos, o seu caminhar, a sua andada nesses dias que você tem vivido aqui na Terra. Então, meu amigo, eu sou casado, né, com a pastora Heloísa, o amor da minha vida. Tenho 2 filhos, Eduardo e Ana Júlia, minhas bênçãos. São levitas do Senhor, né? Deus tem preparado, tem moldado a vida deles. Hoje eu exerço o ministério pastoral itinerante, né? Eu sou um pregador itinerante. Então, Deus tem nos conduzido, né? Tanto no nosso município, na nossa cidade, como, né, no interior do estado, para estar levando a palavra de Deus. Então, hoje a gente tem essa honra, né, de estar levando o Evangelho de Jesus Cristo, né? Buscar o contexto bíblico mais aprofundado, trazer a clareza das Escrituras, principalmente para algumas localidades, né, de algumas estruturas onde não está tão atrativo para a ida de alguns pregadores. A gente sabe da realidade de tantos pregadores que nós temos, bons, excelentes pregadores aqui na nossa região, mas às vezes a expectativa das pessoas são de estrutura diferente, né, de localidade diferente. Então hoje eu e minha casa, né, eu e minha família, nós nos dispomos a ir àqueles locais que às vezes a maioria não quer ir. Né, aquela igrejinha lá naquele povoado, lá naquele distrito, lá naquele bairro que algumas pessoas às vezes até usam de maneira preconceituosa, né, por ser um local mais periférico ou então por ter registro de ocorrência de violência. Então, o nosso trabalho é esse, né, de cuidar de vidas, de cuidar de almas, de cuidar de pessoas, de amparar pessoas, de visitar, né, e o principal, que é levar a verdade do Evangelho. Levar a essência de Jesus Cristo para essas pessoas, levar a essência da palavra. Hoje a gente vê esses conflitos ideológicos, filosóficos, né, dentro da igreja evangélica. Parece que são várias repartições dentro do próprio cristianismo e que às vezes deixa as pessoas tão confusas entre o posicionamento de alguns líderes, né? Um enxerga de uma forma, de um jeito, conduz o seu rebanho de um jeito. Então a gente não levanta nenhuma bandeira, não ergue nenhuma denominação, a gente defende o Evangelho de Jesus Cristo e a gente tenta levar esse trabalho de aprofundamento de essência bíblica para essas pessoas. Deveria ser tão simples, né? Verdade. Deveria. Mas vamos lá, pastor. Mas é simples, né? É simples. O ser humano, que com as suas justificativas, né, ele torna as coisas sempre mais difíceis. É verdade. Vamos lá, pastor. Hoje nós vamos estar falando aqui sobre um contexto, não é, que talvez a velha mídia aí não esteja mostrando com muito afinco, não é? Mas o Oriente Médio está em guerra. Não só o Oriente Médio, né? Existe também uma pequena parcela ali da Europa que também está em guerra. A guerra contra aquela guerra ali entre a Ucrânia, né, e a Rússia não cessou. Sim. Né? Continua acontecendo e isso tem sido pouco reportado, tem sido pouco fomentado na antiga mídia, né? A antiga mídia, a televisão. E também quanto a Israel e o Hamas, não é? Ainda hoje, não é, na televisão, em um jornal, soltou algumas coisas, não é, falando da postura que o pessoal que constitui ali, né, a liderança do Hamas iria tomar com relação a Israel, e também foi falado, né, sobre Irã, sobre Iraque, a postura firme que eles também estão para tomar com relação ao Estado de Israel, não é? E a gente vê desde sempre, né, acho que desde
eu vou falar de mim, né? Desde a década de 90, a gente ouve muito falando sobre essas guerras que acontecem ali em torno do Oriente Médio, sempre tendo Israel como o principal ator, não é? Onde sempre acontece o núcleo das coisas por conta do descontentamento de algumas nações vizinhas, não é? A gente já viu a guerra entre Israel e Egito, a gente já viu Israel contra a Palestina, Israel contra Iraque, Israel contra Irã, e sempre Israel, não é? Sempre Israel está no núcleo disso. E há um grande descontentamento, como eu já falei, por conta justamente de Israel ter voltado, né, àquela região e ter sido constituída como uma nação, como um Estado, né, organizado, tendo suas demarcações, suas delimitações, a região ocupada, não é, cedida ali pela ONU, se não me falha a memória. Enfim, Israel voltou a ser Estado, não é? Mas como se deu o início disso, pastor? Como foi que houve essa alavancada para que Israel de fato tornasse a ser Estado, né? Excelente. Eu acho que essa é uma das perguntas, um dos questionamentos mais importantes. Eu, conversando com uma pessoa recentemente sobre essa temática, e não é uma pessoa que tem um aprofundamento do conhecimento histórico e religioso. E ela fez justamente o questionamento assim: o que é que tem de mais naquela terra? É um pedaço de terra pequena. Eles estão brigando por terra. Aqui no Brasil tá cheio de terra, né? Você tem terra aí, invade terra aí, tem terra parada aí, né? Terra que pode ser produtiva, mas não está sendo utilizada. Então, por que os caras estão brigando por um pedaço de terra? O que é que tem de mais Israel? Tem ouro, né? Tem diamante, tem pedras preciosas. O que é que acontece? É porque é uma rota comercial, né? Tem nióbio lá, né? O que é que existe, né? O porquê existe esse conflito tão grande por aquele pedaço de terra. É importante a gente destacar as riquezas naturais, né, do território de Israel, né, apesar de ser um território pequeno, né, mas existe uma certa riqueza, principalmente material, né, mineral. Nós temos, por exemplo, o caso do Mar Morto, né, que é uma das maiores reservas de sais e minerais, né, do mundo, né? Existem estudos que comprovam, por exemplo, que a riqueza que é extraída, né, dos sais e dos minerais, a gente sabe que o Mar Morto, aquela localidade, ele é uma das maiores depressões, né, da Terra, e por conta da evaporação, por conta da depressão dele, da evaporação dos mares, a quantidade de sal, né, que ficou concentrado naquele ambiente, ela chega a ser até 6 vezes maior do que de um mar no litoral brasileiro, por exemplo. E essa concentração desses minerais, por decorrer do tempo, proporcionou a formação de novos outros materiais que são utilizados para indústrias diversas. Então, existe um estudo, né, publicado que o que foi extraído até agora, né, de sais e minerais somente do Mar Morto daria para comprar 3 vezes todo o Oriente Médio. Caramba. Então, existe uma riqueza, né, mineral muito forte, mas os países que historicamente conflitam com eles têm suas fontes de riqueza. Petróleo, por exemplo, né? Então, a gente precisa deixar muito claro que o conflito que existe no Oriente Médio não é somente filosófico, não é somente econômico, não é somente por um espaço de terra ou porque alguém quer estar num território que tem petróleo ou porque tem minerais. Não é exclusivamente isso. Nós precisamos entender que esse conflito tem um contexto espiritual, né, e um aspecto cultural de povos que, se nós formos considerar o histórico, dá quase 4.000 anos de conflito. A gente sabe que
a história dos judeus, né? Existe essa questão, é judeu, é hebreu, né? É Israel, quem é? Mas a chamada de Deus para a formação do seu povo, né, foi através de Abraão. Foi ali que, na chamada de Abraão, a gente tem a ideia da religião monoteísta, né? A chamada para se adorar somente a um Deus. E aí nós temos, né, a geração de Abraão, Isaac e Jacó, e com a continuidade da promessa sobre Jacó, é quando há a formação do conceito Israel, né? O nome Israel, ele quer dizer aquele que luta com Deus, que é o episódio de quando Jacó ele tem um encontro, né, com Deus em uma visão, e ele guerreia com o anjo ali naquele momento, né, que o anjo fere a coxa. Então, aquele momento ali, aquele evento, iniciou, né, essa nomenclatura do termo Israel. Então, nós entendemos que a nação de Israel, ela nasceu com essa expressão, né, desse nome, né, através de um dos seus patriarcas, né, que é o Jacó. E que daí o Jacó veio com a geração dos seus 12 filhos, que deu origem às 12 tribos de Israel. E o que é que a gente precisa deixar muito bem claro, muito bem evidente? Desde quando Deus levantou Abraão, né? Desde quando Deus deu um direcionamento para Jacó, que se tornou Israel, é um povo que se destaca pelas suas ações, e é comprovado biblicamente que o sucesso deste povo está relacionado, né, à conexão deles com Deus em obediência aos seus mandamentos. Deus, ele deixou através de sua palavra, né, através da lei que ele direcionou, que não é só os 10 mandamentos, né? Muitas pessoas acham que a lei é só 10 mandamentos. O conjunto de leis para os judeus é chamado de mitzvot. São 618 artigos que a gente encontra dentro do Pentateuco que forma o concerto de Deus com Israel. Então Deus, ele entregou um concerto ao seu povo e disse assim, ó: se você viver conforme os meus mandamentos, você vai ser bem-sucedido. Você comerá o melhor dessa terra. Você vai prosperar. Você terá fartura. Então, à medida que Deus, ele se posiciona, à medida que o Senhor, ele diz assim, não, esse aqui é o meu povo, a marca deles é esse aqui, eles são circuncidados, e as minhas promessas serão direcionadas para esse povo e a sua continuidade de geração. À medida que o Senhor, ele se posiciona dessa forma, né, Israel, ele começa a crescer e a conquistar, né, eles começam a ter posses, eles começam a se estruturar como nação, né? Aí a gente vê esse contexto muito explicado, por exemplo, no conflito entre, né, a expressão das 12 tribos, que é com José e os seus irmãos. À medida que Jacó reconhece o José, que era o seu primogênito da mulher que ele mais amava, mas os primogênitos de idade e a maioria dos seus outros filhos eram da sua outra esposa, de Léa. Então, à medida que Jacó, ele destaca José, ele gera um descontentamento, uma inveja. Ele gera um problema no coração dos seus outros filhos. Como que se ele não fosse digno? A gente vê esse mesmo contexto de história se repetindo mais tarde na história com Davi, por exemplo. Mas onde é que eu quero chegar? À medida que Jacó se posiciona e diz assim, não, esse aqui é o meu filho que vai tomar conta, ele tem uma túnica diferente, ele tem algo diferente, ele vai passar mais tempo comigo, então talvez ele fosse mais fluente, talvez ele soubesse mais de escrita, talvez os outros se dedicavam mais a um trabalho braçal e o outro em um trabalho, né, mais administrativo, mais de gestão, né? Talvez os irmãos suspeitassem de uma possibilidade de o que era por direito não receber a primogenitura. O primogênito era quem dava continuidade, quem resolvia as coisas, quem ficava com metade do patrimônio, por exemplo. Então, à medida que Jacó
se posiciona, não, é José. Vai lá, José, administre lá, veja como é que está o andamento do trabalho no campo. E gera, né, uma inveja no coração dos irmãos. À medida que Deus diz assim, não é Israel, a geração é Israel, você gera um descontentamento em um contexto generalizado. E é necessário ficar registrado que nenhum povo, nenhuma nação, em todo o contexto histórico, sofreu tanta perseguição, passou por tantas guerras, sofreu há tanto tempo dentro de um exílio, mas permaneceu de pé. Tem um detalhe muito importante, né? Teve uma das nossas lives aqui, eu acho que foi quando o Ed Carlos veio, né? E eu falei uma coisa que é muito verdade, né? Alguém, né, chegou e perguntou, né, a respeito de como saber da real existência de Deus. Como saber que Deus realmente existe, né? E aí alguém respondeu para ele, né? É só você olhar para Israel. Sim. É só você olhar para Jerusalém. Porque não tem como, não é, uma nação com seu povo ter sido repartido tantas vezes, ter sido jogado a tantos cantos, não é, desse mundo, que não é um mundo tão pequeno assim, e manter a sua essência, manter a sua devoção, manter as características, manter a sua cultura tão inata, tão intacta, mesmo vivendo em outros ambientes, em outras culturas, em outros meios, Sim. outros países. É um negócio... E eu digo a você, e isso está muito conectado à promessa a Abraão. Quando o povo de Israel fez o que não agradou os olhos do Senhor, Deus chegou e chamou Moisés e falou assim, eu vou destruir esse povo. Eu vou fazer outra nação aqui, eu vou formar outra nação e vou colocar você para liderar. Moisés chegou e falou assim, lembra da promessa que você fez a Abraão? Então, o povo, por mais que ele se desvinculou, por mais que ele sofreu um cativeiro, por mais que eles ficaram distante da sua terra por gerações. Porque se nós formos colocar, não existe uma comprovação histórica extremamente precisa, mas há uma parcial de cerca de 1.600 anos entre Abraão e Jesus. E de Jesus nós temos os tempos atuais. Então, nós estamos falando aí de mais de 3.600 anos. Cerca de 3.624 anos. Então, o que acontece? A gente tem esse contexto muito linkado por quase 4.000 anos. De um povo que, independente do que passou, do que sofreu, mas o Senhor nunca abandonou esse povo. Você trazendo esse assunto, eu me recordo de um contexto bíblico de quando os assírios eles tomam Samaria em cativeiro e a terra ficou desabitada. E o rei da Síria, ele falou assim, a gente não pode deixar essa terra desabitada. Então ele pegou povos da região e falou, habita lá. A Bíblia vai dizer, tá lá em 2 Reis 17, a Bíblia vai dizer que o Senhor enviou leões para matar aquele povo que ali estava, e o povo ficou com medo, porque falou assim, isso deve ser obra do Deus dessa terra. Então, vamos ter que fazer a prática do Deus dessa terra que agrada a ele para acabar com esses leões. E a Bíblia diz que aquele rei assírio, ele chamou um dos sacerdotes que estavam lá para retornar para Samaria, para chegar e dizer assim, vai lá e ensina a eles a prática do povo. Porque é necessário manter o culto ao Deus vivo de Israel. Então, Deus ele tem um chamego com Israel. Deus se posicionou e disse, Israel é o meu povo. Se nós formos ver o contexto, desde as dificuldades que Abraão passou e se estabeleceu, Isaac e Jacó passou uma questão de conflito, né, mais internamente ali entre a sua família. Mas nós vemos a questão da geração dos filhos de Jacó que passaram a seca e foram para o Egito. A nação de Israel foi transferida para o Egito. O crescimento exponencial deles e o cativeiro egípcio de quase 400 anos. E mesmo assim, Deus liberta o povo, até quando eles se estabelecem. Mas quando eles se estabelecem, eles enfrentaram guerras com os moabitas, eles enfrentaram guerra posteriormente com os filisteus,
Depois houve o momento de glória de Israel com Davi e Salomão. Aí a gente tem, né, a divisão dos reinos, de quando Judá, em certos tempos, né, se fixou mais ao Senhor, e Samaria, né, fez comunhão com fenícios, e aí o Senhor permitiu o cativeiro assírio, que praticamente acabou com a terra de Samaria, né, com o povo de Samaria, né? Foi um cativeiro assírio que eles tiveram, que eles não regressaram. Depois dos assírios, você vê a expressão e crescimento dos babilônicos, que tomaram conta do mundo e que tomaram conta de Israel, certo? Depois dos babilônios, você vê os medos e persas, que dominaram sobre Israel. Depois você vê a questão que vem do Império Grego, com Alexandre o Grande, que dominou. Depois você vê Roma com Pompeu, que dominou sobre Israel. Olha que Roma, a gente parou aqui, aí depois de Roma vem, né, o período de Jesus. Ó quantos povos que vieram pós-Israel, que foram grandes potências no mundo, referência de desenvolvimento de práticas de armamento. E Israel, ela sempre esteve conectada. Quando ela não foi destaque, ela estava submetida a quem era destaque. Então, olha o quanto que esse povo aprendeu, que trocou práticas de cultura, que trocou aprendizado. Que momentos, como por exemplo, a gente tem um contexto de José, que governou sobre o Egito, que era a grande potência mundial. A gente tem um contexto de Daniel, que Deus o exaltou na Babilônia. Então, é muito evidente, né? A gente pode entender essas coisas até dentro de um contexto lógico de um povo que o Senhor sempre o exaltou, que esse povo, várias partes do contexto histórico nesse período de 1.600 anos, ele se voltou contra Deus, que o Senhor permitiu e entregou eles, né, sob domínio de grandes povos e povos mais fortes que eram grandes potências mundiais, mas o Senhor nunca desamparou. O Senhor nunca deixou de assistir. E assim essa história continua. Aí você vê o Império Bizantino com Constantino. Muita gente coloca Constantino como vilão. A gente tem, né, os primórdios do período patrístico da igreja, né, que são ali dos pais da fé cristã. E depois a gente viveu aquele momento de intensa perseguição, né, dos pagãos com a igreja, onde surgem aquelas primeiras seitas, ebionismo, donatismo. Então, foi um período conhecido como Idade das Trevas. E possa ser que tem gente hoje que diz assim que Constantino foi um vilão. Uma vez eu assisti um pregador dizendo que a culpa do cristianismo está desse jeito hoje é por causa de Constantino. A visão de Constantinopla, o Vaticano é a nova Constantinopla. Não, que até 1500 não sei quanto não tinha o nome, a letra J, né? E que o nome J foi Jesus, né, que criou o nome comercial, marketing, né, para gerar impacto sobre as pessoas. Constantino foi quem criou o catequismo, a catequese, né? Mas Constantino foi quem deu, né, o basta na perseguição que a igreja sofria, né? Depois de Constantino, nós temos a presença dos árabes muçulmanos que governaram por muitos anos, que, né, na ascensão de Maomé foram grandes potências, né, no mundo, e que governou sobre Israel, né? Aí nós temos os mamelucos, né, que são islamistas egípcios que se rebelaram e que tomaram posse de Israel. Aí a gente já chega né, na idade onde tem a proximidade de Primeira e Segunda Guerra, onde você já tem depois o início do Império Turco-Otomano, né, que foi a questão deles que, né, despertou o ponto da Primeira Guerra, mas foi um povo que governou quase 500 anos sobre Israel, né? E depois com a queda do Império Turco-Otomano, a Inglaterra, que era uma grande potência mundial, foi quem governou, né, um tempo sobre Israel. A gente já vem a questão do período da Segunda Guerra, que quando Israel é considerado Estado. E hoje nós vemos nitidamente essa relação dos Estados Unidos, né, que é a grande potência mundial, com Israel.
que se mantém até hoje. Eu não me esqueço de quando iniciou os conflitos, o Biden, ele se manifestou dizendo: a nossa aliança com Israel é como uma rocha inabalável, nós estamos com Israel. As pessoas não tinham nem definido ainda, não tinha, pelo menos pra gente aqui na mídia, não tinha chegado pra gente entender o que era o conflito, o que é que estava acontecendo, mas os Estados Unidos já chegou assim: eu não quero nem saber o que é que tá acontecendo, eu tô com Israel. Israel tá certo, errado, se matou, se morreu. Não, eu não quero saber. E se nós formos olhar o contexto da nação americana, tem uma relação muito grande da contribuição dos judeus. Se você for olhar as principais empresas de tecnologia do mundo, se a gente for falar de Apple, se a gente for falar sobre a Microsoft, sobre a Dell, se a gente for falar por outras desenvolvedoras de tecnologia, se a gente for buscar entre os homens mais influentes, né, do mundo, os judeus eles sempre esteve presentes. Os judeus sempre foram destaques. Nós vemos hoje Nova York, que é uma das cidades mais espetaculares e mais belas do mundo, né? Nova York, ele tem uma história que tem uma certa relação com o Brasil, né? E talvez é um motivo até de tristeza, né, pra gente. Porque durante o processo de desenvolvimento do Brasil, né, de quando houve a imigração, né, holandesa e portuguesa para o Brasil, vieram judeus holandeses, né, com essa questão da dispersão, sobre a perseguição sobre os judeus que viviam no período do Império Turco Otomano. Esses holandeses judeus, eles vieram para a região onde hoje é Recife. E eles sofreram perseguição aqui por conta dos jesuítas. E eles saíram daqui, né, por conta da perseguição religiosa que eles viviam, né? Até porque existe também esse conflito entre, né, a igreja, os católicos, os apostólicos romanos com a questão do judaísmo. E aí eles migraram, né? Há evidência de navio que saiu daqui do Brasil em direção aos Estados Unidos, e eles se estabeleceram naquela cidade, principalmente na questão do comércio de joias e de diamantes, e viram que eles encontraram ali espaço, e aí começaram a chamar, né, outros judeus de outras localidades, e foram um dos principais grupos que ajudaram a formar uma das principais cidades do mundo. Então, é preciso nós entendermos que, eu goste ou não, eu seja de esquerda ou de direita, eu concorde, eu acredito em Deus ou não, existe uma evidência bíblica da aliança de Deus com o povo e uma evidência de quase 4.000 anos de que Deus está com aquele povo e com seus descendentes. E eu falei aqui, eu praticamente tracei uma cronologia da história do mundo, mostrando que o mundo está relacionado a Israel. Tudo que foi importante e destacante no mundo ou saiu de Israel ou Israel estava lá presente. Todos os povos que se levantaram, ou eles tiveram oposição ou tiveram contribuição do povo judeu. E se nós formos aqui parar para falar sobre contribuição de tecnologia, né? Nós falamos Israel como um povo, mas se nós formos trazer figuras de judeus, puxa aí a lista agora aí. Puxa aí, Vitor. Derrubando tudo aí, Vitor. Puxa agora aí, Vitor, a lista. Quais são os homens mais influentes do mundo? Vai estar cheio de judeu lá. Os homens mais ricos do mundo, tá cheio de judeus. Bota aí os principais inventores do mundo. Invenções importantes para o ser humano, que tem relação com a nossa vida. Contribuições de desenvolvimento e medicina. Tudo está relacionado aos judeus. Então, se nós não acreditamos nisso, que Israel é a nação levantada, erguida, protegida, cuidada por Deus, no que mais que nós vamos acreditar? Nós temos quase 4.000 anos de história que remete a isso, que mostra isso. Deus é com seu povo. É verdade. E eu estava vendo, né, justamente sobre alguns pontos, né, da atualidade que trazem choque, sobretudo com essa questão, né, da separação de bem e de mal, quem é que tá certo, quem não tá, de nomear os atores, né, de todo esse processo. Vi um historiador muito importante falando a respeito, né, dessa questão de Israel se tornando Estado. Você falou sobre a Primeira Guerra Mundial, né, o domínio ali turco-otomano, né?
Sim. E sobre a proposta, né, da Inglaterra e também da coisa entre Inglaterra, França, que dominavam aquele território ali, e a proposta, né, de justamente o povo judeu entrar na Primeira Guerra Mundial para ajudar, né, aquele processo que estava acontecendo ali, e a promessa de Israel ter uma terra para si e chamar-se de nação, né? E justamente depois do período da Segunda Guerra Mundial, com todos os problemas que os judeus enfrentaram, veio a concretização dessa proposta, né? Mas isso se deu aos poucos. Há relatos históricos, né? Inclusive alguns documentos e tal, que comprovam, né, que o povo judeu foi chegando àquela região aos poucos. Sim. Né? Se apossando de terras através de compras, não é? De trocas. E é muito importante você destacar isso daí. Sim. Porque existe pessoas, principalmente que têm uma tendência à esquerda, que usa esse argumento dizendo assim: Israel foi dispersa da sua terra, são povos de outras localidades, porque o meu tataravô era judeu, mas ele nasceu em outro local. E eles querem colocar, às vezes, eles querem dizer como que Israel voltou e invadiu. Uhum. Mas Israel não invadiu. Os judeus, eles não chegaram lá e disseram: não, isso aqui é do meu antepassado de 10 gerações atrás, 16 gerações atrás, e aí tá matando e tirando ele da terra. Não. Eles recompraram essa terra. Uhum. Né? Pela performance, pelo sucesso que eles conquistaram. Porque assim, é como se o diabo tentou fazer assim, ó, a estratégia vai ser tirar o povo daqui e dispersar aquele disperso. Não adiantou. Eles dispersaram para o mundo todo e cresceram, prosperaram. Aonde eles foram, cresceu. Aonde eles botaram o pé, Deus deu a eles como território. Aonde eles foram, Deus exaltou eles e a geração deles. E eles voltaram com recurso para reconquistar a terra que era por ele de direitos, mas eles recompraram as propriedades naquela localidade. Uhum. Muitas famílias, né, foram chegando aos poucos. Inclusive, quando você fala a respeito disso, né, existem também pessoas que usam o termo colônia, né? Eles vieram como um povo colonial e chegaram e tomaram aquela região e tal, etc. E ali eles colonizaram. Não foi bem assim, né? Eles de fato chegaram, não é, naquela região e foram comprando as terras, se apossando, né, através de compras, e as pessoas que estavam ali foram receptivas com eles, partindo do princípio que tá chegando um povo, uma galera aí e tal, né? E essa gente aqui, não é? A gente consegue comercializar com essa gente, não é? Então houve um aquecimento do comércio e tal. As pessoas foram chegando, e aí, não é, veio a Constituição, não é? A demarcação territorial e tal, que foi dado ali já, né, através das Nações Unidas, né, a Organização das Nações Unidas. Isso já muito tempo depois, né, justamente por conta dos conflitos que estavam começando a acontecer naquela região, né? Então, por conta desses conflitos que começaram a acontecer naquela região, a Organização das Nações Unidas, né, tomou de fato, né, o que foi feito por proposta trazida pela Grã-Bretanha, né, tornando aquilo um fato real, né? Pronto, agora a nação de Israel é de fato uma nação, né? Tá aqui a terra, tá aqui tudo certo, né? A gente vê muitas transformações desses mapas, não é? Mas a gente ainda vai chegar nesse ponto. A gente ainda vai discutir esse ponto. Mas o senhor estava falando aí, eu estava fazendo uma viagem histórica, não é? Eu lembro de uma conversa que eu tive com um amigo que você já disse que conhece, né, o Rubens, não é? E provavelmente ele tá aí assistindo com a gente, e ele falando, né, a gente estava ali, na verdade, conjecturando, né, a respeito
dos grandes massacres que aconteceram na Terra, não é? A história da humanidade é uma barbárie, uma carnificina sem tamanho, que foram as duas grandes guerras, né? Sim. A Primeira e a Segunda Grande Guerra. A Primeira Grande Guerra tem a sua peculiaridade, e a Segunda Grande Guerra tem uma outra peculiaridade, né? A Primeira Grande Guerra, eu costumo dizer que ela foi muito sangrenta, né? Ao ponto de os sobreviventes daquela guerra não serem mais as mesmas pessoas, né? Se vocês quiserem, vocês podem assistir filmes aí baseados em fatos reais, que você sempre vai ver, não é, que as pessoas que sobreviveram àquilo, não é, passaram por um trauma terrível, né? Sobretudo aquelas pessoas que foram mutiladas, né, perderam membros, né, sobreviveram e de uma forma assim muito complicada, né, por ter passado por tudo aquilo. E já na Segunda Guerra Mundial a gente percebe que foi uma guerra muito mais brutal, né, tecnologicamente falando. As ideologias e ideais que estavam em torno disso, não é? E aí o senhor tocou num ponto que é chave, não é? Os judeus, eles estavam intimamente envolvidos nessa situação. Sim. Não é? O grande, né, governante de uma nação, né, o Adolf Hitler, ele se levanta com o ideal de tomar literalmente o mundo para si, né? De tomar o mundo para si, transformar a Alemanha em uma superpotência, mostrar ao mundo, né, a virtude ariana, não é? E de que eles eram uma raça acima de todas as outras. E é aí que entra os judeus, não é? E a gente ouve falar, não é, em termos como a solução final, não é? A limpeza étnica, coisas desse tipo que são terríveis, não é? E a gente vê fatos e fatos e fatos e mais fatos, não é, que culminam em aproximadamente 1.200.000 pessoas ou mais, não é, falando só de judeus mortos por conta de campo de extermínio, não é, zonas de concentração. A gente vê as pessoas falando, eu esqueci o nome do termo, que houve aquela separação, que eles pegaram o pessoal e jogaram em uma zona da cidade lá, e eles ficaram lá separados, né, do povo ariano, do povo alemão e tal, né, os guetos, né, a separação nos guetos, as pessoas morrendo de fome, morrendo por conta de doenças, e as coisas só piorando, o cerco fechando, até a gente chegar no ponto, né, que foram os campos de concentração e extermínio, onde esse povo foi obrigado a trabalhar, onde foram feitos testes químicos, testes biológicos, né, onde essas pessoas elas foram mutiladas, cortadas, né, onde passaram por experimentos ainda vivas e também mortas, dissecações, por todo tipo de tortura psicológica, física, mental. Todo tipo de atrocidade. Exato. Sem especificação. E não tem nem como Crianças, idosos. Não tem nem como a gente descrever as barbáries que aconteceram ali, mas, tipo, dá para se imaginar, né? Dá para se imaginar o quão atroz foram aquelas lideranças, né? Aqueles líderes que se levantaram, né, com esse propósito de realmente erradicar o povo judeu, né? E eu queria ouvir, pastor, novamente, o senhor abordou esse ponto que para mim é muito importante, sobre como a nação judia, né? Os judeus, eles estavam de fato ali, né? No centro, no núcleo, né? Envolvidos nisso, né? Justamente. Um ponto que é muito importante a gente refletir, e você que está me ouvindo agora, eu acho que cabe uma reflexão agora. É muito utilizado um termo moderno hoje chamado antissemitismo, né?
que é uma versão acerca dos descendentes de Sem, que onde provém, né? O Sem é um dos filhos de Noé, que onde vem a continuidade da geração de onde provém Abraão, né? Então, da onde que vem esse sentimento antissemitismo? Da onde que vem essa postura, né? Em qual momento a gente consegue evidenciar essa postura de ódio, né, de algumas pessoas acerca dos judeus? O porquê, né, esse ódio, o porquê esse incômodo, o porquê dessa insatisfação, o porquê de não tolerar a sobrevivência, de ser quebrado todas e quaisquer questões morais e éticas e prudentes e corretas para se justificar. Quando a gente vê, por exemplo, a OLP, que é a Organização para a Libertação da Palestina, onde é uma espécie de um partido, e você vê nas bases de regra, né, a ordem para odiar, para matar e para exterminar. Né? Como que nós podemos concordar com isso? Como que nós podemos aceitar isso? Né? E como que nós, né, como cristãos hoje, podemos nos inserir fora desse contexto? Nós sabemos que Deus tem um concerto com a sua geração, com a humanidade, onde os homens que ele levantou não conseguiu cumprir esse concerto. E eu acredito que esse foi um dos principais motivos da vinda de Jesus. E Jesus fez uma obra, né, inicial de preparação, de levantamento para os apóstolos, focadas nas situações de Israel. A obra de Jesus foi uma obra para confrontar Israel. Foi para ajustar e acertar Israel. E aí, depois Jesus, quando ele prepara e capacita a igreja, ele fala o quê? Vá para Jerusalém, por toda a Judéia, Samaria e aos confins da terra. Porém, Deus ele direcionou um propósito para o conserto do povo dele. Ele mostra que ali a prioridade era o povo dele, porque foi a história que ele começou desde Abraão. E depois ele contextualiza os confins. E nós entendemos, né, principalmente na vertente teológica a qual eu sigo, nós entendemos que Paulo foi aquele ao qual Deus levantou para dispersar esse trabalho missionário, né? Para realizar esse trabalho missionário, para alcançar os confins. Se nós formos olhar, por exemplo, no episódio onde Paulo teve ali com Feber, que foi uma das diaconisas que ampliou seu ministério, que patrocinou seu ministério, né? Isso aí é uma das coisas que quebra essa ideologia feminina da Bíblia, de que Deus é machista, né? Uma das principais patrocinadoras das obras missionárias de Paulo, que era vendedora de tecidos raros, né? Na época era Feber, e aí foi através dela que houve a propagação do evangelho para a região de hoje é a Itália, né? E que é proveniente hoje, por exemplo, a igreja evangélica. Né? Hoje nós somos frutos da revolta protestante, que saiu da igreja católica e que alcançou hoje, né, o que nós chamamos de igreja evangélica no país. Então, Paulo, ele fala que nós também somos Israel, mas somos Israel pela fé, porque nós somos filhos adotados. Então, tem muita gente hoje aí que está levantando a bandeira do Hamas, levantando a bandeira de terrorista, porque aquela pessoa que ele tem aproximação de ideologia está saindo na mídia sem nem considerar os contextos históricos de nada, está lá dando opinião, ele não está sendo nem convidado, ele está lá se disponibilizando para dar opinião, né? Eu tenho um amigo teólogo que ele falou assim, ele está querendo ensaiar para ser o anticristo, ele está querendo se aparecer, né? Mas não está fora do contexto, né? Então, as pessoas levantam esse contexto, levantam essa ideia e defendem isso, e eu tô vendo gente compartilhando situações dessas sem conhecer o contexto nenhum. E pessoas que se professam como cristãs. Então, nós precisamos entender que Deus tem um concerto com Israel, né? Nós não somos
não devemos ser cristãos judaizantes. A gente não está submetido ao mitzvot, mais a doutrina que Deus determinou sobre Israel. Mas Israel é a primeira geração, os filhos de Deus. E nós, como gentios, somos os filhos adotivos. Nós somos a nova Israel. Nós, como cristãos, como protestantes, como evangélicos, nós somos Israel pela fé. Então, esse ódio, essa causa, ela não é exclusivamente só dos judeus. Ela é de todos os cristãos. Ela é de todos aqueles que conhecem a Bíblia. A responsabilidade como cristão de defender a Bíblia e o que é o correto, e que nesse momento a gente precisa se manifestar, né, de maneira prudente diante das Escrituras Sagradas, é entender o contexto geral. Né? Aí muita gente falou o seguinte: mas Israel está matando também. Né? Israel bombardeou lá, Israel bombardeou uma creche, Israel bombardeou um local que era um hospital, Israel travou a ajuda humanitária. Então, a gente considera, né? Eu não sou aqui a favor da morte, eu não sou aqui a favor da morte de crianças, de pessoas, independente do que eles proferem. Eu acredito na Bíblia, eu sei que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades. Mas a gente precisa entender, dentro de um contexto desse tipo, de que como é tão difícil para Israel ter uma determinada postura diante de uma situação dessa, sendo que ela tinha uma certa tolerância. A gente fala de uma guerra que está acontecendo na faixa de Gaza, mas a gente fala de que Gaza era um local de movimentação intensa e livre, inclusive de judeus. Sim, tem um grande detalhe, você está falando sobre esse ponto. Por exemplo, Israel, né, dentre as nações que estão ali, né, foi a que mais tentou negociar a paz. Exemplo, Israel cedeu território ao Egito para viver em paz com os egípcios, não é? Cedeu para Cisjordânia, para Cisjordânia, né? Para Jordânia, cedeu território para Jordânia, não é? Tentou de todas as formas possíveis com relação também à Palestina, né? Mas sempre teve o entrave de organizações políticas que são consideradas de fato, né, terroristas, como, por exemplo, o Hamas. Justamente. E eu sei que é um ponto que muita gente tem medo de falar, mas eu não temo, porque eu tenho a minha mente, acredito nos ideais de liberdade, tenho meu coração voltado para a Bíblia, mas nós sabemos também, né, que existe uma vertente, né, do islamismo, né, do extremismo islamista, né, dos xiitas, como por exemplo, que tem esse contexto, né, de que eles têm 3 localidades onde são consideradas localidades sagradas, né? A gente tem a questão lá de Meca, né? E a outra localidade que Meca e Medina, que eles colocam como localidades santas, né? Mas tem lá o contexto de que Maomé teve uma revelação e de que Moisés apareceu lá, Abraão para ele, e que tem, né, essa presença de Jerusalém sobre esse contexto. Então, ele coloca também como um local de Jerusalém dentro da rota de peregrinação e de obrigação de domínio. Então, é um momento de que a gente precisa entender que existe uma outra religião, né, que traz uma condição de uma evidência baseada em uma revelação de um profeta, que é o profeta santo e sagrado deles, né? Não estou aqui querendo provocar nenhum tipo de discriminação com a religião, com o islamismo, né? Conheço algumas pessoas que praticam o exercício do Islã, né, em outro estado aqui no país. Tive a oportunidade de conversar sobre eles, tinha muita curiosidade sobre curiosidade sobre o que era o Alcorão e do que se tratava, mas é uma religião que não se opõe, que em várias localidades convive em harmonia, mas existe um grupo, que inclusive é um grupo que tem muita gente forte por detrás,
muita gente influente, muita gente que domina petróleo, muita gente com intenso potencial e que patrocina e que levanta a bandeira desse grupo extremista e que impõe essa condição tão desfavorável, né, e estimula esse movimento de terror, né? Então, à medida que a gente tem uma manifestação daqueles que são a favor dos judeus e que acreditam em Deus, né, no Deus de Israel e apoiam as ações de Israel, a gente tem uma ligação política partidária de tendência de ideologia política muito conectada a esse grupo. E hoje a gente constrói esse conflito generalizado. É como parece que hoje o mundo está dividido entre quem é de direita Quem é de esquerda? e de esquerda. Então, quem é de direita apoia Bolsonaro, Trump, apoia a família, Deus, pátria. E quem é de esquerda, né, apoia a Rússia, apoia a Hamas, apoia a Palestina. China e por aí vai. E por aí vai. Então parece que virou esse contexto de divisão política, mas é muito mais do que isso. É um contexto histórico, como eu falei aqui para vocês, como eu mostrei para vocês aqui, para todos vocês. Para a gente entender que é algo também que está dentro de uma tendência de expectativas de cumprimentos bíblicos. Existe um conceito escatológico, né? A escatologia bíblica, o estudo sobre as últimas coisas, que faz remissão, que faz uma descrição sobre a cronologia escatológica dos acontecimentos. E por mais que muita gente fala hoje assim, é fim de mundo, né? A Bíblia diz que o que a gente hoje vê de sintomas do fim dos tempos, a Bíblia fala como o princípio das dores. É o início. E nós teremos, após essas evidências dos princípios da dor, que é o sinal de que o fim está próximo, nós temos o conceito, né, das 70 semanas de Daniel. E dentro desse conceito das 70 semanas de Daniel, a gente tem um período onde metade dele vai se apresentar uma grande liderança, que é a manifestação do anticristo, né? Para trazer aquilo que nós entendemos como ser a paz mundial, né? Uma outra coisa que está muito ligado e vinculado isso aí, que é a questão da reconstrução do templo, né? Que hoje existe aquela questão do conflito de territórios, da distribuição. Então, não pode reconstruir o templo, porque o templo tem que ser reconstruído pela mão de um, e se for reconstruído pelas mãos do outro, não vai valer. Então, provavelmente, eles acreditam que se reconstruir, o outro vai derrubar ou não vai deixar fazer a construção. Então, há uma presença muito forte, há uma tendência de uma presença muito forte desse líder que vai conseguir articular essa paz e que vai juntar os dois povos e que vai conseguir, né, trazer esse projeto de reconstrução do templo. Até porque nós entendemos que existe os judeus que são messiânicos, que acreditam na vinda e na obra de Jesus Cristo, e aqueles que não. Uhum. Aqueles que não são messiânicos, eles ainda aguardam a vinda do Messias. Uhum. Então, aquele que talvez pose diante de Cristo para resolver esse conflito, possa ser recebido por alguns judeus como Messias. Aquele que veio para libertar o povo, né, daquela tirania, daquele conflito que eles vivem, né, com esses grupos terroristas, e irá permitir. Mas a gente sabe que esse anticristo ele vai vir com essa proposta positiva, mas porém ele vai romper essa aliança de quando que ele vai se manifestar. E à medida que ele romper essa aliança, a vinda de Cristo, né, o julgamento das nações vai estar à beirada. Então, hoje, existe um clima de conflito muito tendencioso que traz o cenário perfeito para a manifestação desse anticristo. A evolução desse conflito, ele pode culminar isso.
Eu não tô querendo aqui fazer nada sensacionalista, eu não tô aqui querendo ser alguns que vieram no passado para dizer São possibilidades a data reais. de Jesus vai voltar em 2030, né? Nada disso daqui. Mas eu acredito que o cenário necessário para ver a manifestação é o cenário tendencioso aqui. E quando eu vi na mídia a reunião de Netanyahu, presidente Netanyahu, com o candidato Trump chegou e falou assim: olha, se eu ganhar, a gente vai resolver isso aí rapidinho. O couro vai comer. A gente vai resolver isso aí rapidinho. À medida que ele se manifestar, e ele já provou que ele tem coragem para isso, entendeu? Há uma tendência muito grande de que os outros também se manifestem. Uhum. Então a gente vai ter aí talvez uma união de posicionamento da guerra que se envolve lá da Ucrânia e da Rússia, né? Onde eles vão ser obrigados a se posicionar. Então a gente pode ter aí uma tendência a uma possível terceira guerra mundial. grande guerra. E a eminência de uma terceira guerra mundial, que há uma possibilidade de acontecer, ela combina muito com a necessidade de surgir uma figura de um anticristo para tentar resolver o negócio. Então, a gente precisa acordar. Nós, como igreja, precisamos despertar e entender os sinais do que estão acontecendo. A gente precisa ter discernimento espiritual. E ao invés da gente estar polarizando e levantando o nome de A, B ou C, porque o presidente fulano lá falou, porque fulano e Beltrano falou isso aqui. Precisamos entender o contexto espiritual que tudo isso está envolvido. Você que é cristão, que está me ouvindo aqui agora, nosso reino não é daqui, nós não somos daqui, nós estamos aqui de passagem. Essa história que a gente ouve de evangelismo há muitos anos, que você já ouviu, que seu pai ouviu, que seu avô ouviu, de que Jesus está voltando, não é conversa fiada. E nós podemos viver isso em nossa geração. Existe uma possibilidade de um cenário de Jesus voltar em nossa geração. Eu sei que existe uma oposição que fala aí de povos que nunca foram alcançados por Jesus e que não vai haver misericórdia sobre os índios que estão lá, né, em locais, vivendo na ignorância, que nunca ouviram falar de Jesus e que não teve presença missionária, né? Então, existem pessoas que dizem que Jesus só voltará quando houver a convicção de que naquela geração 100% da humanidade ouviu falar de Jesus. Mas os cenários que estão acontecendo hoje no contexto político internacional ensaiam para uma possibilidade de um conflito que tendem ao cumprimento das escrituras, e nós podemos, em vida, né, fazer parte desse evento glorioso. Perceba como os detalhes eles são minuciosamente espirituais, né? A gente fala sobre uma primeira guerra mundial que foi extremamente caótica, não é? Movida por conta da quebra econômica de grandes países como, por exemplo, os Estados Unidos, não é? Depois vem a Segunda Guerra Mundial, também com um certo envolvimento econômico, não é? De uma nação que estava se levantando como uma possível potência econômica, que era a Alemanha, não é? Mas com interesses, né, de domínio total, né, através de uma pessoa, né, um grande tirano que se levanta, né, querendo dominar o mundo a todo custo. E, pasmem, por pouquíssimos detalhes ele não conseguiu. Verdade. Eu não me considero um historiador. Eu amo estudar história, mas eu não me considero um historiador. Mas por conta de amar a esse lado da história, né, e de estudar com afinco, né, aí você começa a ver, por isso que eu falo sempre aqui no Parúcia, conhecimento é poder. Sim. Estuda, procura as informações. Pessoal, tá aí para todo mundo. A internet tá aí, entendeu? É só você não procurar nada tendencioso. É estudar mesmo, dissecar, sabe? E tem, pastor Fabrício, se a gente for analisar nas entrelinhas, né, por exemplo, da Segunda Guerra Mundial, né, quando e como foi que Hitler começou a perder a guerra?
quando ele vai invadir, né, a União Soviética, né, indo até Stalingrado, né, aí uma guerra que duraria, na cabeça dele, alguns dias, durou meses e por conta do tempo e da teimosia dele, ele começou a perder a guerra. Não é? Eu vou viajar aqui nos meus pensamentos. Deus permitiu a loucura de Hitler, porque somente através da loucura dele, né, a tendência de querer a todo custo, né, foi que veio a queda desse homem, como bem diz a Bíblia. Né? O orgulho precede a queda, e isso aí é fato. Né? O orgulho de Hitler levou ele à desgraça. Não é? E você vê ali nos mínimos detalhes, por conta de um mau tempo, né? Ele não conseguiu enviar os tanques, né? A unidade Panzer dele para massacrar a Inglaterra, né? Por conta de coisas bobas, assim, detalhes. E eu falo, cara, se aquilo ali não foi Deus, eu não sei quem foi. Sabe? E se levantar um Winston Churchill, um cara que era fervorosamente religioso, não é? E Hitler temia de todo jeito esse homem, que foi um grande líder, eu admiro demais, sabe, o Churchill, que se levantou de fato com mão de ferro para dizer não, a gente não vai se curvar a esses caras, enquanto o país estava sendo praticamente na miséria, desolado, em chamas, completamente destruída a Inglaterra estava. E ele dizendo que não ia se render. Quem foi que colocou esse desejo fervoroso de lutar contra um mal? Não é? Então, você vê minuciosamente, nos detalhes, isso. Foi Deus. Concordo. E você vê uma controvérsia, né? A gente vê, por exemplo, a reforma protestante, ela inicia ali, né, através de Hus, né, na República Tcheca, e aí você teve o auge da reforma protestante na Alemanha. Né? Então, um país que tinha uma presença católica muito grande, né? E que tinha tido o seu grande momento de expansão, não só ele, mas outros países, né, que foram berço da reforma, como Suíça, Suécia, como Inglaterra também, mas mais especificamente a Alemanha, que era um povo que uma parte católica e uma parte, né, que teve um envolvimento e uma influência muito grande para o desenvolvimento da formação da igreja cristã protestante. E eu me questiono muito, Everson, sobre como e por que uma população que teve a coragem de apoiar uma reforma protestante, de brigar contra a maior instituição religiosa do mundo, e a mais poderosa, se submeteu às palavras e visão de um homem com uma visão tão esquizofrênica, Posso louca. te responder? Né, como foi o Adolf Hitler. Posso te responder? Fique à vontade. Desespero. Se a gente pega o final da Primeira Guerra Mundial, a gente vai ver uma Alemanha quebrada, completamente destruída economicamente, né? O dinheiro não valia nada, tanto que o povo, né, pegava dinheiro e queimava para poder sobreviver ao frio, para poder lutar contra o frio, porque o dinheiro não servia nem para comprar lenha, para eles se protegerem do frio, né? E o inverno, né, europeu, a gente sabe que é um inverno rigoroso. Então, assim, houveram muitas sanções, não é, que quebrou de fato, quebrou mesmo, literalmente, a economia da Alemanha. Tanto é que, por vingança, Hitler ataca a Inglaterra e a França. Ele consegue tomar a França, mas não consegue tomar a Inglaterra, não é? E quando ele toma a França, qual é a primeira a atitude dele? Ir ao mesmo local onde foi impostas as sanções contra a Alemanha. E lá ele impõe, não é, a soberania alemã, não é, contra a França. É lá que é assinado o tratado, entre aspas, de paz, e de que a França iria de fato se submeter à Alemanha a partir de então.
não é? E o que deixa o Winston Churchill louco, né? Possesso, porque ele foi contra esse passo para trás que foi dado ali pelos líderes franceses, né? E ele fala, ele avisa, né? Inclusive, isso aí que ele tá propondo para vocês é mentira, e tanto é que depois que foi assinado o tratado, ele continuou descendo a porrada lá na França, né? Então, por conta disso, né, a Alemanha ela se curva, né, a um líder que se põe ali como salvador. E eu, inclusive, digo, né, e afirmo, pegando o gancho do que você falou a respeito de nós, como cristãos, acordarmos, né? Quando a Ed Carlos veio aqui, eu falei uma coisa muito séria a respeito do Jair Messias Bolsonaro, né? E falo também acerca do Luiz Inácio Lula da Silva, né? Nenhum dos dois são salvadores. Concordo. Nenhum dos dois, né? Na minha opinião, né? Bolsonaro cai do poder porque ele toma para si algo que não pertence a ele, não é? Até outros dias atrás teve um evento aqui em Salvador, não é? Numa igreja aqui em Salvador que ele estava presente, né? E os cristãos, né? Você pega os vídeos, né, dentro da igreja, os cristãos, ao invés, estava tendo culto. Estava tendo culto. Os cristãos que estavam lá, ao invés de cultuarem, estavam indo lá tirar foto com o presidente. E o pastor pregando. Entendeu? Da mesma forma, eu falo, cara, Luiz Inácio Lula da Silva não é o salvador dessa nação. Não é ele quem vai abolir as tragédias, a miséria e a desgraça que está acontecendo dentro desse país. Justamente. Não é ele quem vai, através de um programa social, erradicar a miséria, como ele disse que vai fazer. Não. Eu não acredito nisso. Eu me recordo após as eleições, né, quando o presidente atual ganhou, aí um monte de gente, né, evangélica, e agora? O que é que vai ser da igreja? O que é que será da igreja? Como é que vai ficar a igreja? Vai fechar a igreja? Eu falava assim, irmão, a igreja vai continuar sendo igreja. Porque para derrotar a igreja, tem que matar o dono da igreja, tem que acabar com o dono da igreja. E o dono da igreja já morreu, mas ressuscitou. E ele já então não é um homem, não é um presidente. Quem é esse homem aí em comparação aos reis assírios, aos reis medos persas, aos reis babilônicos, a Nabucodonosor, aos grandes impérios que surgiram, né? O Império Turco-Otomano, a expressão, Alexandre o Grande, que tomou quase o mundo todo. Pois é. A Roma, que foi um imenso império e não parou a igreja, não parou o projeto de Deus. Então, não é um homem aqui do Brasil que vai interromper o projeto e aquilo que Deus quer fazer sobre essa nação. Aí fala Marcos Salles através da música dele, né? A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, né? E ninguém vai parar a igreja do Senhor. Isso é fato. Mas cabe a nós abrirmos os olhos. Não dá para exaltar um ser humano feito de carne, colocá-lo sobre um pedestal como se fosse um salvador, como está acontecendo aqui no país. Nada contra a atitude de você, de fato, não é, lutar por ideais que são, de fato, ideais que estão de acordo com a Bíblia, né? Por exemplo, eu não queria nem falar de política hoje, mas a gente está abordando praticamente geopolítica aqui. Sim. Né? E então o que é que acontece? É fato, né, que o progressismo tem o seu lado negro, né, e é um lado obscuro. Né? Eu, como cristão, não consigo defender uma pauta, né, que agora mesmo, né, foi aprovada uma lei aí que fala a respeito lá do aborto, né, até o 8º mês, se não me falha a memória, né? Pode se abortar, né? Eu, como cristão, vou apoiar algo desse tipo? Não tem como. Aí o cara pega e fala, mas tem um lado bom e tal, etc. Cara, é a laranja toda. Se há uma pequena bactéria ali, vai proliferar. Vai tomar tudo. Da mesma forma, né, a direita também tem as suas coisas erradas, né?
E tá tudo envolvido ali no mesmo pacote. O que eu não posso é esquecer disso aqui. A Bíblia. Isso aqui é o meu manual. Não é um presidente que vai se levantar e vai me dizer que, de fato, eu tenho que seguir aquilo que ele diz que é. Não, o que ele diz não é lei. A minha lei tá aqui. A minha lei tá na Bíblia. A minha lei tá pautada em Cristo, no que Cristo fala. Não é, vai muito além. Então, acerca, não é, do como a Alemanha se levanta em favor de um homem grotesco como aquele, não é? Isso serve de ressalva e de muita atenção para nós evangélicos, não é? Porque a palavra de Deus ela fala que muitos, mesmo, né, aqueles que hoje, né, se autoproclamam como seguidores de Cristo, vão de fato ceder ao anticristo, acreditando que de fato ele é a pessoa que vai trazer a salvação ao mundo. E a gente já viu aí exemplos aí claros, não é? Repito, né? As pessoas, né, praticamente idolatrando um ex-presidente e um presidente atual, não é? Dentro da igreja, eu tô falando de cristãos, não tô falando do resto de quem tá lá fora. Eu tô falando de cristãos. A mesma forma, cara, abre o olho. Como é que uma nação, não é, se levanta para seguir um cara como Adolf Hitler? Tá aí o exemplo, né? Um país quebrado, praticamente falido, entregue a uma desgraça absoluta, não é? Ver um cara se levantando, não, eu vou fazer e tal, etc. E um cara que tinha uma excelente oratória. Sim. Não é? Se você for... Muito eloquente, né? Inclusive tem um livro que eu tô procurando para poder ler, que justamente fala, né, um psicólogo, não é, que dá os traços a respeito da mente de Hitler, né? E tô procurando esse livro, é difícil de achar ele traduzido, né? Só acho ele em inglês, mas tô procurando esse livro. E ele fala como era o poder de oratória dele, brando no momento em que tinha que ser brando, né? Para cativar a atenção das pessoas, para mostrar um lado dócil e comprar, não é, as pessoas para si, trazer as pessoas para si, não é? E firme quando tinha que ser firme. Quando, por exemplo, ele falava sobre dominar, sobre transformar a Alemanha em uma grande potência, ele era extravagante e as pessoas olhavam e admiravam, não é? São traços do anticristo, não é? Sim. E as pessoas não se atentam a isso. Justamente. E eu queria aproveitar para a gente refletir sobre um assunto muito importante. A gente comentou aqui sobre a questão do ódio para com os judeus. No meu entendimento, o ódio para com os judeus, eu sei que existe um contexto espiritual envolvido nisso daí. Mas o ódio para com os judeus, ele é o sentimento de start para todas essas posturas de atrocidade que nós vemos, né, que nós falamos aqui sendo feito desde, né, das primeiras guerras lá travadas em Israel, né, até a Segunda Guerra Mundial. E é um sentimento que às vezes está no coração de muitas pessoas. O porquê que eu estou trazendo isso aqui em tona? Porque nós hoje não temos, não só por conta do nosso continente, de estarmos muito distantes, mas nós não temos uma relação, né, com o judaísmo, né? Apesar de haver uma presença, né, do judaísmo no país, mas é muito pequena. Mas a pergunta que às vezes eu poderia me fazer é: o que será que tem no coração das pessoas, né, de sentir esse ódio? Será que eu não seria corri o risco de que, se eu fosse morar nesse país, eu também não ter esse sentimento? E o contexto dessa história está relacionado muito ao sucesso. As pessoas serem bem-sucedidas, as pessoas serem abençoadas, as pessoas conseguirem mostrar os resultados de Deus, de muitas vezes ela não merecer. Se nós formos olhar o contexto de Davi,
né? Ser o menor, o mais novo da sua casa, de fazer uma atividade, né, inferior ao dos seus irmãos, mas ter sido exaltado, sem ter tido preparo, sem ter tido capacitação, sem ter sido um guerreiro, de ter enfrentado um gigante e ter vencido, de ter se adaptado, né, a conseguir conduzir um reinado, de ter a paciência, de ter a oportunidade de ser vingativo, de matar o seu opositor, mas assim não fez, de resistir o momento certo, de saber na hora de fugir, de saber contornar, né, o conflito em sua casa, de reconhecer quando errou e contornar. São aspectos que justificam o que Deus chama um homem segundo o meu coração. Então, à medida que você se posiciona a favor de Deus, do que é o correto, do que é o justo, da lei, a gente começa a incomodar. A gente começa a ser luz e luz incomoda as trevas. À medida que você começa a prosperar, você afronta muita gente. Às vezes, algumas pessoas podem passar situações assim, poxa, eu não fiz nada para aquela pessoa. Fiz nada, nunca olhei errado, nunca afrontei, nunca fiz nada de errado, nunca direcionei uma palavra negativa, mas aquela pessoa às vezes é odiada em determinado meio. Trabalho, escola, faculdade, família. Então, à medida que nós nos aprimoramos, que nós falamos o que pensamos, que nós empreendemos, desenvolvendo. Eu me recordo de uma situação mesmo de dois amigos e que um foi parabenizado, né? Foi reconhecido com destaque dentro de um contexto do trabalho. E aí o outro colega, mesmo sendo amigo dele, conhecido desde a infância, ele se incomodou e foi questionar a gerência, não porque ele. Não, eu sou melhor do que ele. Essa vaga deveria ser minha, essa promoção deveria ser minha. Então, é esse tipo de sentimento que a gente precisa guardar no nosso coração. A gente vê muito dessas coisas, por exemplo, o cara que prospera, eu não estou falando de quem herdou. Eu estou falando de gente que veio de baixo, que ralou muito, trabalhou pra caramba, estruturou o negócio, evoluiu, cresceu, desenvolveu. Aquele crescimento dele começa a ofender um monte de gente. Gente da família, gente da igreja, gente da vizinhança. Eu me recordo de uma situação de um rapaz que ele trabalhava à noite. E ele saía em um horário tarde porque ele não ia pro roteiro. Então o pessoal não via ele no ponto para pegar o ônibus para ir trabalhar. Ele saía a garagem dele, o carro dele intocado, ele abria a garagem, saía e ia direto pro trabalho, saía em cima da hora. O escutão dele começava quase meia-noite e ele saía às 11 de casa. E ele chegava de manhã e não ficava na rua, não aparecia, não descia para fazer mercado, era um cara muito introvertido. E trabalhou muito. E aí o cara trocou de carro. E aí a vizinhança chegou e falou assim, rapaz, tá estranho fulano, né? A gente não vê esse cara trabalhar, a gente não vê esse cara fazer nada aí, tá trocando de carro, bem que tá roubando. Né? Pessoas que cresceram, prosperaram, que antes ganhava 1.000, 2.000 reais, agora tá ganhando 7, 8, 10 mil reais. Né? E aí é normal, se você ganha mais, você acessar novos meios, você querer uma qualidade de vida melhor, você querer morar em um lugar melhor, você querer um acessório melhor, um celular melhor, uma roupa melhor, uma estrutura melhor, um carro melhor. E aí, às vezes o cara, ele tá um pouco distante, não é porque ele é metido, não, é porque ele tá focando no resultado dele. E aí um monte de gente começa a julgar. Então, nós, principalmente como cristãos, precisamos guardar o nosso coração, porque talvez esse mesmo sentimento que muita gente que teve essa relação com os judeus e que se tornou antissemita, esse sentimento ele pode tomar conta do nosso coração, da gente se inflamar com o sucesso do outro, se incomodar com o sucesso do outro, não se sentir bem com a evolução do outro. Existem pessoas que o fato delas não terem alcançado determinado sucesso, por elas tentarem o que elas acham que foi o máximo, ou porque não chegar ao tempo dela, ou porque às vezes ela
o Senhor não permitiu aquela oportunidade. Ela começa a boicotar a si própria, achando que porque ela tentou todas aquelas possibilidades, então nada mais vai dar certo. Ela para de sonhar, ela para de ter esperança, e aí ela começa a boicotar as outras pessoas. Outras pessoas que querem desenvolver, outras pessoas que querem. Quantas pessoas que às vezes não guardam o sentimento no coração, e aí pega uma pessoa adolescente, um jovem, cheio de sonho, querendo desenvolver, e se sente mal, às vezes até com aquele ânimo. Eu já vi gente adulta, né, até com vínculo de pai e filho, chegar e dizer assim, não, isso aí é só empolgação. E às vezes eu chegar e orientar e aconselhar e dizer assim, pô, meu irmão, não faça dessa forma, não diga que ele não pode, que ele não é capaz. Uma vez eu me recordo de um pai que chegou e falou assim pro filho, você fazer medicina, você passar para fazer medicina? Você estudou? Ele falou o nome do colégio aqui em Camaçari, né? Que era o colégio que teve a pior nota, né, de performance. Era um colégio bem complicado aqui na cidade. Então ele chegou e falou assim, não, você estudou no colégio tal, você acha que você vai passar? Isso aí é só empolgação pura. Ele dizia, não fale isso, você joga um balde de água fria aí na criança. Se ela tá sonhando, se ela acha que é possível, incentive, estimule. Talvez essa empolgação conduza ela para o caminho correto, para a prudência, para a disciplina, para pagar o preço. Então a gente precisa tomar cuidado também para que esse sentimento que muita gente guardou, né, de aquela inveja que se transformou em um ódio, não tome conta do nosso coração. Porque o que a gente vê muito acerca dos judeus é isso. É Deus erguendo, levantando, destacando e eles honrando a essa promessa também. Porque houveram momentos de desvio, mas sempre houveram os remanescentes. Sempre houveram aqueles que sobraram, aqueles que resistiam, aqueles que fugiam, que ficaram para contar a história e que reconstruía. E que perdia tudo e começava do zero. E reconstruía o templo, e reconstruía o muro, e reconstruía a família. E se não dava aqui, estava desértico, ia para outro local. E onde eles iam, eles erguiam o seu altar e buscavam a Deus. Só um detalhe para ficar bem claro, eu não estou comparando o ex-presidente Bolsonaro nem o atual presidente da República, o Lula, ao Adolf Hitler, não. Eu não estou comparando. Senão vão me cancelar aí. Eu não estou comparando. O que eu estou querendo dizer é deixar muito claro, né? São cuidados que nós precisamos tomar, né? Principalmente nós cristãos. Nós não podemos nos deixar enganar por conta de discursos, né? E isso precisa ficar muito claro na nossa cabeça. Falando sobre ainda sobre Israel, para a gente fechar esse tópico, pastor, a gente vê ali, né, a Palestina, né, sobretudo ali a faixa de Gaza, os problemas que estão acontecendo ali, e aí entram os defensores da lei, né, falando a respeito de que Israel impõe muitas sanções, né, àquela região. O senhor falou sobre alguns pontos que foram muito importantes e vale a pena ser ressaltados novamente, né? O Hamas, não é, ele tinha e ainda tem algumas estratégias que são, como eu posso dizer, perniciosas, né? Como, por exemplo, atacar de dentro de espaço hospitalar, né? De dentro de escolas, né? Até de cemitérios, né? E de acordo com leis de guerrilhas, né, não é permitido você bombardear, por exemplo, um hospital ou então um colégio. Então, por conta disso, os caras vão lá, botam os lança-mísseis lá, lança foguete e começam a atacar, né? Justamente esperando que a outra nação não revide, né? Só que aí Israel revida, né? E aí acontece aquilo que o senhor falou, né? As pessoas falando, mas Israel atacou colégios, atacou hospitais. Tá sendo desumano. Né? Tá sendo desumano. Só que no contexto, se a gente for pegar de fato, né, os dados estão aí, né, é só vocês pesquisarem, vocês procurarem saber que vocês de fato vão ver que
o Hamas é pernicioso, a ponto de pegar e lançar um ataque de dentro de um colégio, de dentro de um hospital, e inclusive fazer uso de escudo humano. Sim. Né? Inclusive, só o fato, não é, de uma nação não querer guerra com uma nação vizinha, que o pessoal que está ali na faixa de Gaza já disse, eles não querem essa guerra. Inclusive, eles são os mais afetados. Por quê? Eles trabalhavam em Israel. Existe várias evidências de uma quantidade imensa de pessoas que todos os dias iam trabalhar no território israelita. Boa parte delas, não é? Então, tipo, eles mesmos declaram que não querem essa guerra, mas aí já entrou o Irã, já entrou o Iraque, né? E, enfim, justamente para continuar botando lenha na fogueira. Né? O que eu queria que o senhor abordasse nesse momento é justamente sobre o porquê Israel, né, impõe essas sanções àquela região. Né? Para que fique muito claro, né, para as pessoas que estão acompanhando, que pensam que é desumana a atitude de uma nação como Israel de impor, não é, as suas sanções sobre aquela nação que é fraca, é uma nação pequena, como é colocado. O que é que nós precisamos deixar muito bem claro? A gente precisa entender que essa guerra, ela não é uma guerra de esquerda contra direita. Essa não é uma guerra de judeus contra os seguidores de Maomé, contra o islamismo. Essa guerra é uma guerra de Israel contra um grupo terrorista extremista. Você falou sobre essas questões de onde partiam os ataques deles. Teve um momento que a mídia, né, principalmente a tendenciosa, a esquerda, pintou Israel como Israel está sendo ingrata com as situações, Israel está sendo desumana porque não está deixando ajuda humanitária entrar. Não está deixando entrar combustível, água. Aí a inteligência de Israel pegou evidência de vários locais de depósito, de mantimento de água, de combustível, que eles mantinham resguardados em seus locais de apoio, né? Justamente para o uso do seu exército. Então, assim, Israel tem que aceitar o terrorismo do Hamas, deles entrarem lá, né? E quando eles entraram lá, eles não foram só atrás de judeus. Né? Eu vi uma reportagem mostrando um relato, por exemplo, de uma comunidade rural próximo que eles atacaram e levaram crianças, levaram idosos, né? Então, um povo que chegou lá e que os terroristas não contaram somente vou levar judeus. Existe evidência de turistas de outras nacionalidades também que foram mortos, que sofreram com aquele ataque. Da forma como que eles conduziam as coisas, os massacres que eles passaram lá, quando estavam em cativeiro, presos lá pelo Hamas na faixa de Gaza, a questão da forma como que eles utilizavam, de não permitir, matava o judeu e não permitia, como por exemplo, o retorno, a retirada daquele corpo para enterro da família, de situações mesmo onde ficou evidente de eles chegarem, matar, invadir a casa, matar e urinar em cima daquela família, daquela pessoa. Então, nós precisamos entender que é uma guerra de um grupo terrorista, que nós que conhecemos a palavra de Deus, entendemos que é um grupo que trouxe uma inveja e um ódio no seu coração. E à medida que você deixa esses sentimentos entrar, você entrega a sua vida para ser conduzida pelo inimigo. Você conduz a sua vida para ser usada pelo diabo. Então, é mais do que uma questão social, é mais do que uma questão ideológica. Inclusive, acho que era o Fatah, né, que já vinha, o líder do Fatah vinha negociando há algum tempo a paz, né, com Israel, sobretudo aquela região. E o Fatah foi exterminado, né, justamente pela liderança do Hamas e dentre outros grupos terroristas que não queriam, não admitem, sob hipótese alguma, a paz entre essas duas regiões. Né?
Justamente. E é necessário que a gente coloque em pauta a questão de que tudo aquilo que o Hamas faz, ele precisa de recurso. Eles são covardes, como você citou. Eles atacam crianças, atacam idosos. Eles fizeram crianças e idosos reféns. Eles montam armadilhas, né, justamente como essa que você citou, né, de partir de ataques de situações de locais neutros para que Israel revide e fique com a má fama de que está, né, descumprindo as regras internacionais. Mas nós precisamos também entender que se o Hamas atua dessa forma, é porque eles têm recurso. E quem é que fornece esse recurso para o Hamas? Quem é que está por detrás e patrocinando o Hamas? Porque se eles têm uma estrutura bélica, se eles têm, né, mísseis, se eles conseguem resistir há tanto tempo diante de uma guerra, é porque tem alguém por detrás patrocinando. É verdade. E nós estamos vendo nessas últimas manifestações, com as ações de Irã e de Iraque, né, que está ficando muito claro quem é que apoia e que está ajudando. Então é o momento da gente ter uma reflexão e entender quem é que está do lado certo da história e quem é que está apoiando, quem está querendo paz e quem está querendo guerra. É verdade. Bom, pessoal, o nosso assunto vai se estendendo. Já são quase 9 horas da noite, até aqui, esse momento que a gente está gravando. E eu queria agradecer, pastor Fabrício, né, pelas palavras que foram ditas aqui pelo senhor, né, pelo conhecimento que foi trazido, sobretudo no âmbito espiritual e também, né, o conhecimento intelectual que é deixado aqui pra gente. Eu queria abrir nesse momento para que o senhor falasse aí livremente aquilo que está no seu coração, para o senhor falar. Fique bastante à vontade aí agora. Pois é, cara, quero agradecer pela oportunidade de nós estarmos aqui. É importante a gente bater esse papo aqui, trazer esses assuntos em evidência. Ultimamente a gente viu um grande líder evangélico, né, trazer uma polêmica, né, na mídia internacional acerca sobre faculdade, né? Eu sei que a fala dele foi colocada fora do contexto. Eu entendi muito bem o que ele quis dizer, né? Mas recentemente eu estava com um grupo aí que você conhece e aí tinha um monte de sem diploma dizendo, não, ele tá certo mesmo, fazer faculdade, vai largar Jesus, né? Vou estudar pra quê? Não, vamos orar e jejuar e aí vai dar tudo certo. E eu tá com eles perto e falar assim, meu Deus do céu, se vocês entendessem a contribuição intelectual, tecnológica, filosófica, moral que o cristianismo trouxe, né? Que a reforma protestante trouxe. Aí comecei a falar com eles, né? Falei assim, olha o ganho que a reforma protestante trouxe para o sistema educacional. O sistema educacional como nós vivemos hoje é a herança da reforma protestante, né? Da tradução das escrituras para o idioma, para a educação básica ser formada, para que todos pudessem entender as questões básicas das escrituras. Então, olha o quanto, né, que os judeus e cristãos contribuíram para o desenvolvimento. Então, chega a doer os ouvidos falar que a gente, né, deve desconsiderar os aspectos intelectuais, né? Eu sei que nem todos são mestres, nem todos serão teólogos, nem todos estarão aptos a ensinar, mas todos precisam estar aptos para aprender. E essa temática é uma temática, às vezes, colocada como jargões pelas pessoas da igreja, pela falta de conhecimento e entendimento. Verdade. Pela falta de atenção. Então, eu queria deixar registrado, né, e aproveitar essa oportunidade para fazer essa reflexão para nós. Hoje nós vivemos uma geração de que o negócio é curto, 15 segundos, 9 segundos, 30 segundos, 1 minuto. E a gente colocando muito conhecimento, muita informação para dentro. Sem entender como que o nosso psique funciona, sem entender que a nossa mente faz reciclagem. E se a gente
né? Enche a nossa mente de informações que não são proveitosas. O que é que vai sobrar, né, para essa reciclagem, para os nossos meios de convivência? Então a gente tem vivido uma geração onde não se suporta mais você parar para ouvir um seminário. E gente que não consegue, por exemplo, escutar 2 horas de um podcast. Gente que não consegue mais escutar uma aula de 2 horas. Recentemente, eu estava com um professor que você conhece, de uma instituição famosa aqui em Camaçari, e a gente conversando sobre os desafios em sala de aula. Né? Eu também sou professor de cursos técnicos profissionalizantes, não só na questão religiosa, né? Que eu ministro, sou pregador, ministro do evangelho, mas também dou aula para os conteúdos relacionados à área industrial. E a dificuldade que a gente tem de fazer com que os alunos prendam a atenção, com que eles consigam ali. Então, dificilmente um aluno consegue parar para te ouvir mais de 20, 30 minutos. Então, a gente tem que se adaptar, se virar nos 30, porque as pessoas estão mais aceleradas, não conseguem parar, raciocinar, né? Muita gente perdeu o costume de ler, de parar para ler um livro, de entender. Então, é muito importante que a gente busque o entendimento, que a gente se aprofunde, que a gente busque entender o que está acontecendo, para que a gente não venha se expor de maneira errada, não venha defender aspectos errados, não venha contar um lado da história, né, de uma maneira errada. Quantas coisas que às vezes, no decorrer do meu processo evolutivo, eu me recordo de várias temáticas que no período da faculdade eu estudava e vi um contexto diferente, né? Principalmente como, por exemplo, o contexto da evolução histórica, dos movimentos históricos, né? O período patrístico, o renascimento, o iluminismo. E eu tive professores que me passaram uma ideia que quando eu fui estudar, né, em outro tempo, em outra fase, eu falei assim, rapaz, não me ensinaram isso aqui não. Me ensinaram tudo de uma forma diferente. Então você tem que se aprofundar, procurar se especializar, entender o que aquilo está dizendo, olhar os dois lados da moeda, né? Porque às vezes quando o professor ensina, ele ensina muito baseado nas suas concepções, nas suas ideologias. Mas às vezes tem um outro professor que tem uma outra ideologia, tem uma outra visão, mas você não teve oportunidade de ouvi-lo. Então a gente precisa se pronunciar, né? Não considerando um lado só da moeda, mas procurando entender a profundidade do conteúdo do histórico, né? Então, muito me entristeceu quando eu ouvia comentários de pessoas falando acerca desse conflito sem embasamento, sem entendimento, sem entender a origem, de onde começou, sem entender a questão do Islã, os sunitas, mas os xiitas, de quando vieram, quem foram os povos árabes, né? Colocando o contexto dos palestinos, por exemplo, eu falei, meu filho, porque Filistia quer dizer Palestina, então os palestinos são os antigos filisteus, aqueles povos lá que lutaram contra Israel no período de Davi. Não, eles foram derrotados, foram para a região da África. O que hoje são povos palestinos são povos árabes, que tiveram principalmente ascensão durante o Império Turco-Otomano. Que o Império Turco-Otomano tomou o mundo, mas foi um período que eles foram imparciais acerca da presença sobre Jerusalém e não focaram no desenvolvimento. Então a região foi povoada, né, por esses árabes nômades, esses beduínos, né, que habitavam em localidades desérticas, e que foi se desenvolvendo no meio deles essa tendência terrorista, né, extremista. Então, se a gente não se aprofundar, a gente não vai entender esse contexto. Então é muito importante, né, que a gente se especialize, né, se aprofunde, busque o conhecimento e busque a cada dia mais a revelação da verdade das Escrituras Sagradas. Porque quando você tem a Bíblia no seu coração, você é despertado pela fé e a sua percepção, a sua forma de estudar, de ver o mundo, de enxergar as coisas, de enxergar o relacionamento, de enxergar a vida política se torna outra. Verdade. Bom, fico aqui, agradeço a presença aí do pastor Fabrício, que trouxe essa dose cavalar aí de conhecimento pra gente, né? Quero agradecer mais uma vez a VMM Studios, né, que é a nossa parceira, trazendo aí também a infraestrutura, né, para que a gente possa estar transmitindo o nosso podcast aí para vocês. Deixo aqui uma paráfrase aí, né, uma entre aspas aí para vocês, né, procurem a VMM Studios aí para vocês estarem fazendo todo o trabalho de
multimídia, né, voltada ao visual, vídeos, edições de vídeos, imagens e por aí vai, né? Entre em contato aí com a Visual Multimídia Studio, beleza? Bom, vamos ficando por aqui, né? Vamos fechando mais um episódio do Parousia Podcast e eu quero agradecer a todos vocês que estiveram com a gente aí até o final, né? Ficaram aí nessa live. Peço a vocês que deixem o seu like, que vocês comentem, que vocês compartilhem e lembrando, né, assim como a gente faz, né, a reestreia, né, desse episódio vai acontecer. Vocês que perderam aí alguma coisa, não conseguiram acompanhar toda a nossa live, né, nós vamos estar exportando, né, esse episódio para o nosso canal. Siga-nos também nas nossas plataformas Parousia Podcast, Instagram, Facebook, YouTube e por aí vai, AdSense. Beleza, galera? Bom, agradecemos a vocês, fiquem com Deus. Valeu! Parousia Podcast. Boa noite, parousianos, parousianas. Estamos começando mais um Parousia Podcast.